crianças, convidamos aqui a especialista em violência doméstica pela USP, Karen Koshima, para dar umas dicas, né? E ver se consegue explicar para nós o que é que se passa na cabeça de familiares que praticam esse tipo de abuso. Porque o que a gente vê aqui, bom dia, Karen, Bom dia. é que, na maioria das vezes, são os próprios familiares que cometem os abusos. Contra crianças pequenas, contra idosos, Sim. Violência doméstica. O que é que eles dizem quando vocês entrevistam, vocês especialistas, psicólogos, enfim, gente da polícia mesmo, eles dizem o quê? Que fazem isso por quê? Pois é, em primeiro lugar, assim, eu queria só confirmar essa sua informação. 85% dos casos de abuso sexual e de violência doméstica, de abuso sexual especialmente, são cometidos por pessoas próximas a essas meninas e meninos. Então, realmente, assim, estatisticamente é comprovado esse fato que você traz enquanto percepção, né, do que a gente vê na mídia. O que essas pessoas falam? Essas pessoas que abusam dessas crianças e adolescentes, elas tendem a minimizar o ato. Então, é muito comum falas do tipo... Não foi tão grave. Era assim, ela que queria. Era ela que queria. Foi só um carinho. Aí, ó, esse é um pedófilo, foi encontrado com um monte de meninas na Ribeira. Quer dizer, pedófilo, vírgula, ainda tem esse detalhe. Exatamente, daqui a pouco a gente fala, eu já te explico. Porque pedofilia é uma doença, né? Exatamente, e a gente tende a falar de todos os abusadores sexuais de criança como se eles fossem pedófilos. E, na verdade, os pedófilos representam talvez nem 15% dos casos, talvez até menos, né? Então, assim, podemos já falar sobre isso? Podemos, claro. Pois é, existem dois tipos de abusadores sexuais. O abusador sexual preferencial, que é o pedófilo, que tem uma anomalia, que tem uma parafilia, que é uma doença psiquiátrica, né? Vamos colocar assim de uma forma mais simples. E a gente tem os abusadores circunstanciais, que são homens sem nenhum tipo de desvio psiquiátrico. A gente pode sim falar de um desvio de personalidade, um desvio de caráter, mas são homens normais do ponto de vista psiquiátrico e que abusam de crianças e adolescentes, Daniela, assim, especialmente por duas razões. Primeiro, por uma questão cultural, né, que tem a ver com o machismo, que tem a ver com aquela ideia de que muitos homens têm de que, assim, se naquele determinado momento alguém, seja lá da idade que for, despertou a minha libido, despertou o meu desejo sexual, eu, enquanto macho garanhão, tenho todo o direito e vou partir para cima. E aquela pessoa é que tem que se defender, esquecendo que uma menina de 8, de 10 e de 12 anos... Ou de 3 anos, né, não tem ainda a condição de barrar aquele desejo. Muito pelo contrário, ela está ainda está na fase de descoberta, está na fase de confusão, está na fase de amadurecimento sexual. Então, dizer um não e conseguir barrar, tem o medo de ser uma pessoa adulta, medo da represária, uma série de situações. Ela não consegue dizer não. Então, esse camarada, né, o que ele faz? Ele abusa porque ele acha que pode, porque ele é homem, na maioria das vezes, e ele abusa porque ele acredita piamente na impunidade. E esse é um ponto essencial e crucial para ser discutido na nossa sociedade. Porque esse homem, se ele soubesse, ou pelo menos se ele temesse a lei, ele conseguiria não abusar. Por quê? Porque ele não tem essa compulsão, ele não é um pedófilo. Ele é um homem que, se ele quisesse frear aquele desejo racionalmente, ele conseguiria tranquilamente frear esse desejo. Um pedófilo, não. Aí a gente abre um parênteses, né? O pedófilo é como um alcoólatra, é como um viciado em drogas, ele tem uma compulsão, né, em relação àquela criança. E tem mais, ele basicamente tem um desejo exclusivo com crianças e adolescentes. Você pode botar a mulher mais linda do mundo na frente dele, ele vai no máximo dizer assim, bonita. Mas ele não vai despertar, não desperta sexualmente a libido. Por outro lado, se você bota uma garotinha de 5, 6 anos, aquela menina desperta o desejo sexual dele, dispara o gatilho do desejo, que é que é tão complexo como é que forma o desejo de cada um. Mas nos pedófilos é com criança e adolescente. Então, esses são pedófilos. Inclusive, existe uma proposta de castração química para pedófilo. Isso é muito polêmico, porque seria o quê? Injeção, vamos dizer em poucas palavras, de hormônios para diminuir o desejo do cidadão que tem pedofilia e assim impedir que ele cometa os crimes, né? Com relação às punições para os estupros e atentados violentos ao pudor, há também gente no Senado, senadores, que dizem que as punições no Brasil são realmente muito brandas. E você sabe, quem pratica esse tipo de crime sofre mesmo é a punição da cadeia. É a lei dos próprios presos, porque mesmo estando na cadeia, mesmo tendo cometido crimes, existem coisas que nem eles aceitam. Então, estuprador e pedófilo na cadeia, antes de pagar pela justiça, pela lei dos homens, paga nas mãos deles, né? Porque poderia ser com a filha, com as irmãs, enfim. E essa punição, qual é? De quantos a quantos anos é? Qual é a pena para quem... De 6 a 10 anos. Depende muito, né, da gravidade do crime. Realmente é baixo. Né, se você parar para pensar no dano
que você causa a uma criança ou um adolescente, eu considero uma penalidade baixa ainda. Karen, você como especialista em violência doméstica pela USP, gostaria que orientasse a população, porque muitas mulheres às vezes sabem disso e têm medo. Mulheres, vizinhas, a denúncia é muito importante, tanto que dobrou o número de registros de violência e maus tratos por causa do número de denúncias que também aumentou. Como é que as pessoas podem ajudar essas crianças? Olha só, o primeiro passo é o que você traz, é a denúncia. É você conseguir dar voz a essa criança e adolescente. Se você parar para pensar, Daniela, 10, 15 anos atrás, a sociedade ainda estava muito pouco mobilizada em relação a essa temática. Falar de abuso sexual era um tabu muito grande. Eu lembro claramente quando eu comecei, né, comecei nessa área, falar disso era assim, cheio de dedos, a própria imprensa tinha muito pudor, muita vergonha. Como é que eu vou abordar? É um assunto muito pesado. Delicado. E, né, no carnaval as pessoas se recusavam a falar, porque vai quebrar aquele clima de festa. E graças a Deus, assim, eu acho que foi possível nesses anos todos, do Estatuto para cá, demonstrar que é um fenômeno que está aí, que está gritante, que está estatisticamente comprovado. Bastou o quê? Dar os canais de denúncia, né? Quer dizer, você colocar a população, informar a população dessa possibilidade e esses números, né, foram usados e esse número dobrou. Então é importante o quê? Que as pessoas consigam dar voz a essa criança e adolescente e consigam denunciar essa situação para interromper esse ciclo de violência. Eu acho que é o mínimo que os adultos e pessoas da família podem fazer por essas crianças. Denuncie, denuncie, denuncie mesmo, porque esse macho todo, como o Karen Koshima falou, acaba na hora que chega lá na frente do delegado e lá no presídio com os detentos. Pois é, o Disque 100, né? Você tem o 100, é 100, que é o Disque Denúncia Nacional, que é super importante. E aqui na Bahia você tem, por exemplo, o telefone do SEDECA, que é o Centro de Defesa, que é o 0800 284 5551. Muito obrigada, Karen Koshima, pela sua entrevista. Foi ótimo. Da próxima vez conversaremos mais sobre esse assunto. E quem sabe trazendo algum tipo de solução em relação às penalidades que devem ficar mais duras, pelo amor de Deus. Obrigada. Obrigada. Viu? Bom dia.